Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Cangaço, um jogo lindão, bonitão, muito elegante, que é um draft onde você conta aí as várias histórias do cangaço, um pouco com a literatura de cordel, né? No jogo, cada jogador representa aí vamos dizer assim, vai tentar montar o melhor bando de cangaceiros, né? O melhor acampamento de cangaceiros para ganhar pontos de vitória. Os recursos do jogo são a munição, né? Aqui balas de fuzil, né? Revólver, sei lá, cachaça e farinha, algo muito típico aí da região nordeste, da Caatinga, do Agreste, né? O jogo se transcorre em 3 grandes rodadas, né? A primeira são 7 cartas, a segunda 8, a terceira 7 de novo. E o sentido muda, né? Sentido horário, sentido anti-horário. Na primeira peleja, como é chamada essas rodadas, você abre uma cartinha dessas aqui que é o objetivo. Então, são distribuídos de um baralho 7 cartas para cada jogador. O jogador, na sua vez, olha a sua mão, seleciona uma carta, né, e passa o baralho. O outro jogador também vai lá, seleciona aqui uma carta e passa o baralho. E o último jogador faz a mesma coisa, né? Isso aqui eu estou fazendo dessa maneira, mas todos fazem ao mesmo tempo, né? Então, todo mundo seleciona o baralho e passa. As cartas são reveladas ao mesmo tempo. E aí tem cartas que interferem aí, no jogo do outro, no jogo dos outros jogadores. Tem carta que aumenta. A carta, quando baixada, ela faz o efeito dela se ela for uma carta única, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o chefe do bando. O chefe do bando, ele vale 2 pontos de vitória, está aqui embaixo, no final do jogo, e ele entra com os 3 recursos em cima dele. Ele entra com uma munição, com uma cachaça e com uma farinha. Aqui eu tenho uma carta que é um pedaço de uma carta chamada tiroteio. Não vai ser feito nenhuma ação agora, mas ela entra com uma munição em cima dela, né? E aqui o coiteiro, que é um outro tipo de carta que também precisa. Na live de amanhã eu vou mostrar essas setinhas aqui, dizendo justamente que tem uma segunda parte, né? Então você colocou o coiteiro, coloquei aqui uma carta de farinha. Isso é feito ao longo de 7 rodadas, acabou. Vai 7 cartas que você recebe, você drafta 6 e a última é descartada, né? Na segunda rodada vai se abrir uma outra cartinha aqui, uma outra peleja. Isso aqui são objetivos de final do jogo. E na terceira são 7 cartas, também descarta uma no final e a terceira peleja. Essa peleja aqui, por exemplo, diz que no final do jogo, a cada 6 potinhos de cachaça, você ganha 5 pontos, né? Isso vai sendo acumulado. Então é um jogo que demanda um certo espaço de mesa, porque as cartas não são descartadas como é comum em alguns outros drafts. Você vai montando e fica grande aqui, né? As cartas que nós temos são, aqui eu já coloquei aqui o chefe do bando, e você não pode ter outro chefe do bando. Se você baixar um novo chefe do bando, automaticamente esse aqui vai embora, é descartado, né? E os recursos sobre ele também são descartados. Se você já usou todos, você poderia colocar um novo, né? Se você conseguiu tirar esses recursos daqui, você poderia colocar um novo para colocar novos recursos, né? Mas cada jogador só pode ter um, certo? E ele é importante porque ele entra com 3 recursos. E recurso dá ponto no final do jogo de uma maneira especial. As cartas que eu vou mostrar aqui são cartas, primeiramente, as cartas únicas, né? Ou seja, ela sozinha faz o efeito. Eu tenho aqui uma carta de um mascate. O mascate, quando ele entra em campo, você pode trocar um recurso qualquer. Então aqui vou trocar essa munição por uma farinha, por exemplo, porque me interessa mais ter farinha. Ou porque o objetivo do jogo aqui tem mais farinha, né? A volante ela impede que cartas como tiroteio e como tocaia funcionem. Como é um draft, todo mundo revela ao mesmo tempo. Então, a hora que você revelou, não vai ter tiroteio ou tocaia, porque eu estou vendo que vai ter aqui, ó. Esse cara aqui preparou um tiroteio. Aí, se eu revelo isso aqui, mesmo que ele baixe, não vai fazer o efeito da carta, né? E, o importante, no final do jogo, cada 2 balas vale 1 ponto de vitória. Então, às vezes você está mirando nessa volante que você guardou aqui. Ela sozinha vale 1 pontinho aqui de vitória, que eu vou mostrar amanhã, justamente como o mascate aqui também vale 1 pontinho. O mascate tem essa relação com cachaça, né? Então, a cada 2 cachaças, 1 ponto de vitória. Obviamente que você não poderia fazer todos, ter tudo de tudo, né? Temos o coroné. A figura do coroné é simpático.
Quando ele entra em jogo, você pode pegar uma carta do descarte e colocar na mesa. Ele vai embora e a carta vem para você. Se você não quiser fazer isso, ele vale um ponto de vitória simplesmente. Os cabras. Os cabras é uma carta que ela pontua de acordo com a quantidade. Então, um cabra vale 1 ponto, 2 cabras valem 3 pontos, 3 cabras valem 5, 4 cabras valem 7 e 5 cabras valem 9 pontos. Porém, o cabra ele está aqui para proteger justamente o chefe do bando. Então, na carta tiroteio, quando ela é completada, acontece que uma carta vai ser destruída, né? Vai ser tirada do jogo. Os cabras saem no lugar do chefe do bando. Né? Você não pode fazer isso com o chefe do bando. Porque você poderia tirar, né? se não tivesse os cabras para proteger, e os cabras são justamente o homem, né? Então, os homens do chefe do bando. O chefe do bando está com um monte de cabra lá para proteger o bando e se proteger também. Né? O padim. Padim uma carta que quando ela entra, você pode recrutar um cabra de um outro jogador para você. Se tiver recurso, você não pega o recurso, mas você traz mais um cabra para o seu bando. Né? E o padim, a cada 2, no final do jogo, a cada 2 farinhas, 1 ponto de vitória. Né? As outras cartas do jogo, elas só funcionam quando você completa. Né? Elas formam um mosaicozinho, olha aqui. Ó. Então a igreja, no momento você baixa um pedaço, depois quando você baixar um outro pedaço, você completou a igreja. E é isso aqui, pode ser que tenham cartas que tenham ponto no final. Cada pedaço da igreja vale 1 ponto, se você só tiver uma metade da igreja não vale nada, se é descartado. E principalmente, a habilidade dela. Quando você completou a igreja, você pode ativar uma outra carta que você já tenha tido no jogo. Ela não dá recurso, mas ela ativa uma outra carta. Então ela pode ativar, por exemplo, um padim e pegar um outro cabra. Ela pode ativar um mascate, você fazer uma troca que você precisava. Se você já tem um tiroteio, ela pode ativar o tiroteio. Né? O tiroteio tem que estar completo. Tá? A carta de tocaia é uma carta que você rouba, quando você completa ela, você rouba um recurso de uma carta de outro jogador. Né? E só vale também a hora que você completar. E elas formam esse quadrinho aqui. Né? Eu vou mostrar isso aqui mais específico, mais certinho, mais bonitinho amanhã na nossa live. Né? O tiroteio, já tinha falado, você mata uma carta. Né? Se você quiser matar o chefe do bando e o jogador tiver os cabras, ele sacrifica os cabras para matar. E tem a direção certinha aqui, né? Então você tem um pedaço indicando que é a parte da direita e a parte da esquerda para você montar. E você tem aqui outro conjunto. Né? O coiteiro. O coiteiro é uma figura importante, né, na região do cangaço, que ele guarda coisas. Né? Então, quando você montar o coiteiro, você pode pegar aí 2 recursos que estejam no seu bando e colocar em cima dele. E a partir de então, todo turno, a sua rodada, você, além de baixar a carta, você pode pegar um recurso que esteja em alguma carta e colocar nele. Né? E aí, automaticamente, tanto essa parte que você rouba recurso na tocaia, você não pode pegar recursos de cartas que estão completas. Você pode roubar de cartas que estão sozinhas ou cartas incompletas. Né? E a maior dessas configurações aqui, cadê que estava aqui? O nosso acampamento. O acampamento é uma carta difícil, porque ela monta esse mosaicozão aqui, ó, beleza. É um mosaico maior, né? Então, além de valer 3 pontos, né, 1 ponto por cada carta e vir com os recursos, no final do jogo, no final da rodada, né, do jogo, ela vai dobrar a pontuação de uma carta. Ele vale 3 pontos, se ele quiser dobrar a si mesmo, ele vale 6 pontos. Mas se você quiser dobrar uma outra carta, né, essas cartas que são em função da farinha, ou da munição, ou da cachaça, também pode. Né? Esse é o jogo. É um jogo muito simpático, muito agradável, é relativamente rápido e ele necessita de tamanho de mesa, porque você vai montando os conjuntinhos aqui e toda essa literatura aqui, todas as cartas, são como se fosse uma literatura de cordel. Esse varal aqui fica justamente o cordel, né? E a rejogabilidade é altíssima, porque eu tenho esse monte de contos de cordel para colocar no jogo. Né? O nosso algo a mais fala justamente sobre o cangaço. A origem da palavra cangaço vem de canga, que é aquele aparelho, aquela peça que fica em cima dos bois ali para mover uma carroça, um carro de boi ou o arado. Né? Isso é a origem da palavra. O cangaço foi um movimento que teve aqui no Brasil, principalmente aí
nos anos 20, anos 30, que associado ao banditismo, mas muito em prol da justiça social. Havia muita injustiça, o coronel mandava demais, o Estado não estava assistindo, então apareceram esses cangaceiros, né, que tiravam ali, roubavam aqui, eram os Robin Hoods brasileiros, vamos dizer assim. Esse movimento foi muito combatido e em 1930 Getúlio Vargas decidir acabar com isso, né? O cangaceiro mais famoso que existe, Lampião. E o Lampião foi cercado aqui em Sergipe, né, em Angico. Então ele faleceu aí em 1938. Ele, Maria Bonita e mais 9 pessoas do bando dele foram assassinados ali e acabou o movimento, né? O movimento realmente vem acabar com o assassinato de Corisco, que era um dos bandos dele que fugiu, montou um outro bando para si, mas em 1940 esse movimento acaba. O primeiro cangaceiro, vamos dizer assim, que existiu, né, é Jerônimo Alves. Lá em 1870, no Rio Grande do Norte, Paraíba, ele fazia pequenos assaltos. É o primeiro bando que se tem notícia que fazia aí o seu estrago. Então, o cangaço, ele é uma coisa muito regional. Aqui no Nordeste, principalmente, onde eu estou, muito presente isso, as influências. Então, era aquele cara adaptado à região seca, à caatinga, ao mandacaru, aos espinhos, né, da caatinga, da vegetação. Caatinga, então, aqueles gibões de couro, era para proteger isso, né? Alimentação, muita alimentação específica, né? Então farinha, cachaça, melado, aquela carne, eles pousavam aí, esses coiteiros eram fazendeiros que apoiavam essa causa, então davam aí uma ajuda, guardavam mantimentos para eles, então é uma coisa muito rica, principalmente aqui no Nordeste, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 22 horas, mesmo em época de Copa, nós vamos fazer a nossa live aí, né? Vamos falar um pouco mais do cangaço, mostrar essas cartas aqui, mostrar alguns detalhes do jogo, que é um jogo muito bonito, muito simpático, né? Talvez uma surpresa, talvez uma presença inusitada aí, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!